Fala galera, por aqui o professor Edinael. Vamos fazer a correção das questões de direito administrativo e constitucional do SES Goiás, né? A prova que foi aplicada aí no SES Goiás ontem. Vamos lá. Começando aqui com a questão de direito administrativo. Nessa prova aqui, ela é a questão de número 13. Mas você vai ter que olhar na sua prova se é a questão de número 13 ou se tem outro número, né? Acho que vai depender aí do tipo de prova que você fez. Então, o foco aqui vai ser o comando da questão. Bora lá. No que se refere à responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, à luz do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Pessoal, se um servidor público ele causa um dano ao particular, esse particular ele vai cobrar do Estado e não do servidor público. Então ele cobra do Estado aí, basta que haja o dano. Qual o pré-requisito para cobrar do Estado a indenização? A existência do dano. Eu preciso comprovar dolo e culpa? Não, não preciso comprovar nem dolo nem culpa. Eu só preciso da comprovação do dano. Então, se de fato houve o dano, o particular ele vai cobrar do Estado. E ao Estado ele vai cobrar do particular, ou melhor, do servidor público, por meio de uma ação de regresso. Aqui eu preciso, né? Aqui eu preciso comprovar que houve o dolo ou a culpa, tá certo, gente? Então vamos lá. Letra A. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos seus danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa. Não, não é necessário. Somente quando o Estado vai cobrar do servidor por meio da ação de regresso. Mas o particular ele não pode, não precisa comprovar dolo e culpa, né? Que o servidor ou que o Estado tenha. Letra B. O direito de regresso da administração pública contra o agente responsável pelo dano é condicionado à comprovação de que este agiu com dolo ou culpa. Sim, o direito de regresso que o Estado vai cobrar do servidor público, ó, ele precisa comprovar que houve de fato o dolo ou a culpa por parte do servidor. O que é totalmente diferente quando o particular ele vai cobrar do Estado, certo, gente? A reparação do dano. Aí ele não precisa comprovar que houve dolo ou que houve culpa, tá certo? Ó, o gabarito aqui por enquanto é a letra B, né? Bora olhar as outras aqui se tem alternativas aí que possam anular a questão. Letra C. A responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos pelos danos que causarem a seus agentes, ou melhor, que seus agentes causarem a terceiros, é de natureza subjetiva, pessoal? Não, é de natureza objetiva. Natureza objetiva significa isso aqui, ó, que não precisa da comprovação de dolo ou culpa. Já a natureza subjetiva requer essa comprovação de dolo ou de culpa. Beleza? Letra D. O servidor público responde diretamente ao terceiro? Não, gente. O particular ele vai cobrar do Estado, certo? Então não vai cobrar diretamente do servidor público. O servidor público ele age em nome do Estado. Quando o servidor público pratica um ato, ele pratica um ato em nome do Estado, tá certo, gente? E não em nome próprio. Letra E. A Constituição Federal adotou a teoria do risco integral como regra. Não, gente, aqui ó, o risco ele é um risco administrativo administrativo, tá certo? E não como risco integral. Embora nós temos ali alguns casos que é risco integral. O que é risco integral? O Estado ele assume totalmente a responsabilidade. Por exemplo, né, teve um caso que ficou muito famoso aí no Brasil, que não lembro agora o estado, não sei se foi Goiás, que uma pessoa teve contato lá com o urânio, né, gente? Pegou aquele material lá nuclear, né, e passou no corpo. Então, aquilo ali é responsabilidade integral do Estado. A culpa foi totalmente da vítima, né? A culpa totalmente aí da vítima, mas nesses casos, o Estado ele assume
um risco integral, né? Então ele deveria proteger, ele deveria manter ali uma proteção e não manter. Agora, em regra, a gente tem aqui o risco administrativo. O Estado ele responde em regra. Agora, se ficar comprovado que a vítima ela concorreu, né, houve uma culpa exclusiva da vítima, aí o Estado ele vai se eximir daquela responsabilidade. Tá bom? Então, em regra, risco administrativo. Em casos específicos, o risco ele é integral. Tá certo, gente? Vamos lá. Ó, questão aqui na sequência 14, no que diz respeito à lei de improbidade administrativa, alterada pela 14.230, assinale a alternativa correta. Para a configuração do ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, admite-se a modalidade culposa? Pessoal, não. A lei que alterou afastou essa modalidade culposa. Para ser improbidade, tem que ser comprovado o dolo e não a culpa. O sistema de improbidade administrativa admite a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos por até 10 anos, nos casos de atos que atentam contra os princípios da administração pública. Pessoal, não. Ó, princípios contra a administração pública não tem essa suspensão aqui, né, de até 10 anos. Tá errado. A mera nomeação ou indicação política por parte do agente público sem a comprovação de dolo com finalidade ilícita configura ato de improbidade por atentar contra os princípios. Pessoal, não precisa da comprovação do dolo, né? Então, sem a comprovação do dolo, só a mera indicação, ela por si só, ela não é capaz de se configurar improbidade. Letra D. O sucessor ou herdeiro daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está isento de qualquer obrigação. Pessoal, ele vai responder até o limite da herança, né? Então não está isento de qualquer. Eu não gosto quando aparece isso aqui, ó. Generalizar demais, né? Qualquer obrigação. Por quê? Não, até o limite da herança ele vai sim ser responsabilizado. Agora, letra E. A ação para aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescreve de fato em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, nos casos de infrações permanentes, o dia em que cessar a permanência. Ó, a meu ver, o gabarito aqui é a letra E. Certo, gente? Prescrição das sanções, né, previstas aqui na Lei de Improbidade prescrevem em 8 anos. Próxima questão. Aqui de direito constitucional, considerando as disposições da Constituição que se referem a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos, assinale a alternativa correta. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pessoal, isso aqui está verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. Por quê? Eu tenho aqui, nessa condição de ser brasileiro nato, ou ele ser, né, o artigo 14, inciso, salvo engano aqui é a linha C, né, fala aqui, ó, qual é a condição para ser brasileiro nato? Nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Se os pais estiverem a serviço do país, qualquer deles, ele é brasileiro nato. Pelo critério funcional. Agora, se os pais estão a passeio e registrarem na repartição competente, ele é brasileiro nato. Ou, aí vem a outra opção, né? Ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, letra A tá verdadeiro. Talvez seja o nosso gabarito. Bora olhar as outras. O direito à herança e a proteção do consumidor são classificados como direitos sociais. Pessoal, não. Eles estão lá no artigo 5º, ó, herança e consumidor, como direitos individuais e coletivos, né? Os direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, mas não nos direitos sociais. Direitos sociais da saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, segurança e por aí vai. Letra C. A lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, salvo punições disciplinares, que não admitem nenhum controle. Ó, generalizou, isso está falso. Porque admite, por exemplo, se essa prisão for ilegal. O que a gente não tem aqui é um habeas corpus, né? A jurisprudência fala que não cabe HC, mas nenhum controle judicial está falso. Tem que ser feito controle judicial da legalidade dessa prisão. Ou dessa lesão, ou dessa ameaça aí a direito, tá certo, gente? Então tá falso. E a letra C. É condição de elegibilidade para o cargo de juiz de paz a idade mínima de 21 anos, além da nacionalidade brasileira e o pleno exercício dos direitos políticos. Ó, isso aqui também está certo. Você tem as idades, né? 18 vereador, 21 anos para deputado e juiz de paz. E você tem prefeito também, né, com 21 anos. E você tem aqui 30 governador, 35 presidente, vice, né, e senador. Então veja, você tem 21 anos, está de fato correto isso daqui. Então já temos aqui um recurso, né? Já que a letra A e a letra D estão corretos. Letra E, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos aos analfabetos, perfeito. O analfabeto ele não pode se eleger, né? Agora ele pode se alistar, caso ele queira. É facultativo. E os maiores de 16 e menores de 18 anos. Ó, essa aqui também está correta. Então, essa daqui, gente, ó, a gente vai pedir anulação, porque nós temos aqui 3 alternativas que estão corretas, tá certo? Então, essa daqui cabe recurso. Bom, letra A está correto, letra D e letra E está correta. Eu acho que ela quis colocar aqui a incorreta, né? E deu uma ratada e vacilou, ó. Era para ela cobrar a alternativa incorreta e melhorar o enunciado aqui da letra B e C, né? Colocava aqui uma correta, mas ficou péssimo aqui a redação. Então a gente vai pedir aqui a anulação dessa questão, porque nós temos aqui 3 alternativas corretas. Bora ver a 16. De acordo com as disposições expressas na Constituição acerca dos direitos sociais, assinale a alternativa correta. A proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, é facultativa ao empregador, é obrigatória. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, gente, não voluntário. O salário mínimo fixado em lei deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família, sendo permitida a vinculação para qualquer fim. Ó, isso aqui tá falso. É sendo vedada, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança. Lembrando que essa segurança aqui é a segurança jurídica. Aliás, a segurança aqui é a segurança pública, né? A segurança dos direitos sociais é a segurança pública. Segurança jurídica é aquela que está lá no artigo 5º, né, gente? Do caput. A previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Letra D é o gabarito. É livre a associação profissional ou sindical, sendo obrigatória a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado, ó, sendo obrigatória, não, gente, sendo vedada, né? A autorização do Estado para a fundação de sindicato. Tá falso daqui. Bora ver se tem mais uma. 17. Nos termos da Constituição do Estado de Goiás, a respeito da organização e das ações de saúde no âmbito estadual, assinale a alternativa correta. As ações e os serviços de saúde executados no Estado de Goiás integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de acordo com a diretriz da descentralização, com direção única em cada nível de governo. Tá correto, gente. É a organização aqui do SUS, né? Sistema Único de Saúde. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos,
desde que atuem em áreas de difícil acesso. É dado isso aqui. As instituições privadas podem participar como forma principal? Não, gente. Instituição privada ela é complementar. O Estado pode dispensar a participação da comunidade? Não. Isso aqui é um princípio lá do SUS. A assistência de saúde é livre, a iniciativa privada, sendo vedada em qualquer hipótese a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde. Pessoal, ó, pode ter assistência à saúde? Sim. Agora, é vedado em qualquer hipótese a participação de capital estrangeiro? Não. Vai ter casos aqui que vai admitir, mas de forma excepcional. Tá certo, gente? Então tá errado aqui a letra E, mas em regra não é aceito, né? Mas tem ali as exceções. Beleza? Vamos lá. Eu acho que é a última questão aqui, né? Sobre direito administrativo. No que tange ao regime jurídico dos atos administrativos, especificamente acerca de sua extinção e da convalidação, assinale a alternativa correta. Letra A. A administração ela deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, não havendo prazo decadencial. Há um prazo decadencial, né? Tem aqui 5 anos. Tá certo? Quando produzir efeitos favoráveis. A revogação é o desfazimento do ato administrativo por razões de conveniência e de oportunidade, operando efeitos ex nunc ou ex tunc. Pessoal, ex nunc, tá correto. Ou seja, retroagindo a data da decisão do ato original. Não, tá errado. O efeito ex nunc é daqui para frente, ó. Tá correto. Agora, esse finalzinho aqui é que tá falso. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, ou seja, que podem ser convalidados, deverão ser convalidados pela própria administração. Pessoal, está correto. Princípio da autotutela. Ó, aqueles atos que há um defeito, né? Ela, por exemplo, não tem um confifomob, não tem competência, forma, finalidade, e se não causar prejuízo a terceiro, pode ser convalidado. O que é convalidar? É tornar o ato lícito. O ato, ele tinha um defeito. A gente resolve esse defeito do ato. Tá bom? Então, letra C, o gabarito. A cassação ocorre quando o ato administrativo é extinto em razão de uma norma superveniente. Pessoal, isso aqui não é cassação, é caducidade. O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis decai em 5 anos e não 2 anos. Beleza? Então, ó, parece que só a questão de número 15, certo, gente? Aqui da prova SES Goiás, a questão de número 15, que foi a questão dessa prova que eu corrigi, né? Você tem que olhar qual é a sua prova, viu, gente? Qual é a questão aí dentro da sua prova, para a gente fazer aqui o recurso, beleza? Então, ó, essa foi a nossa correção da prova de Direito Constitucional e Administrativo do SES Goiás. Me conta aí o que é que você achou dessa prova. Tava difícil? Tava tranquila de ser feito? Coloca aqui nos comentários, tá certo? E já segue aqui o nosso canal, certo? A gente compartilha esse vídeo aí com mais pessoas para a gente poder interagir aqui sobre essa prova, beleza? Forte abraço e até a próxima.